graça e paz, amém, igreja? Amém. Quando você se sentar, deixa eu aqui desculpa. Aleluia. Quem trouxe Bíblia aí? Quero convidar você a abrir um livro bem fácil. Livro de Gênesis, capítulo 4. A gente vai ler a partir do verso 1. Quem trouxe Bíblia usa aí, né? Porque a gente não vai usar o telão. Não sou tão evoluído assim, né? E até eu falei pra Mirinha que ela disse se ia ter telão, eu disse, já sou meio desastrado, né? Olhando pra tela e cantando e não consegui errar a letra. E dirá pregando, se não deixar assim, por via das dúvidas. Gênesis capítulo 4. Quem achou aí? Amém? Vamos ler então. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel, vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está seu irmão Abel? Respondeu-lhe ele, não sei. Sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor, o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu, não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes mais a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. É um texto bem conhecido de todos nós que nos dizemos cristãos, de todos nós que nos dizemos crentes. Eu quero trazer para você a história de Caim para os nossos dias de hoje como cristãos. Quando nós lemos sobre a história desses dois irmãos, a gente logo de cara julga Caim por aquilo que ele fez, pela atitude que ele teve. Às vezes a gente diz, se eu fosse Caim naquela hora eu tomaria uma outra atitude, se eu fosse Caim naquela hora eu teria agido de uma outra forma. Mas eu tenho uma pergunta a fazer para você, uma pergunta que o Espírito Santo fez a mim alguns anos atrás.
quando eu li essa palavra e ela veio de encontro ao meu coração. E eu era um dos grandes julgadores de Caim por aquilo que ele havia feito. Eu tenho um irmão de sangue que eu amo de paixão. Amo mesmo. E jamais teria coragem de fazer o que a Bíblia relatou. Só que olhando para a minha vida ministerial, para a minha vida espiritual, olhando para a minha vida de crente, eu não precisaria matar meu irmão de sangue para ter as mesmas atitudes que Caim teve. E foi isso que o Espírito Santo de Deus tocou e me confrontou e trouxe à tona naquela noite, alguns anos atrás, quando ele usou essa palavra de encontro ao meu coração e algumas atitudes que eu tinha de Caim. E sempre que eu leio na Bíblia a história de dois irmãos, eu sempre fico imaginando a forma que eles foram criados. Diferente daqueles que são filhos únicos, aqueles que têm mais de um filho, geralmente os filhos são tratados, vou usar o meu exemplo, foi tratado com a mesma educação, tive as mesmas coisas que meu irmão teve, tive as mesmas oportunidades, tive o mesmo carinho. Confesso que tive um pouco mais de cintadas, porque aprontei um pouco mais do que ele. Isso eu posso dizer que a gente não foi totalmente igual. Eu levei um pouco a mais, algumas varadas, né, a mais pelo fato de ter aprontado mais. Mas isso não mata ninguém, porque estou vivo até hoje. Só que nós somos de personalidades totalmente diferentes. Graças a Deus ele é crente, graças a Deus tem um bom testemunho e adoramos a Deus de formas diferentes. E olhando para a história de Caim, nós estudando a parte antiga da Bíblia, o Velho Testamento, nós sabemos que para uma família nascer um homem era algo de grande valor. E olhando para a história de Caim, diferente de alguns nascimentos que teve na Bíblia, se nós formos estudar, existiram várias mães que ao dar à luz os seus filhos, já praguejavam contra os seus filhos ali, dando à luz. Já rogavam uma praga, muitas vezes colocavam um nome no seu filho, imprimindo tudo aquilo que ela estava sentindo de dor, já colocava o nome da criança. Só que Caim não teve esse histórico. Lendo ali a partir do primeiro versículo, Eva louva ao Senhor pela vida de Caim. Eva bendiz ao nome do Senhor Jesus pela vida do filho dela. E uma coisa que me chamou a atenção, lendo a palavra do Senhor, estudando, vendo, antes de trazer. O que levou Caim a matar Abel, seu irmão mais novo, e como resposta a gente viu a ira descontrolada. O que provocou essa ira descontrolada? E a Bíblia nos dá uma resposta surpreendente, gente, que é a religião. Foi o maior problema desses dois irmãos. Até então, antes de ter esse momento de louvor, de ter esse momento de adoração, eu acredito que eles se davam bem. E é isso que eu quero te confrontar nesta noite, da mesma forma que eu fui confrontado. Quem sabe você ama o seu irmão de sangue, quem sabe você daria sua vida a ele, mas o seu irmão de ministério, o seu irmão da igreja, qual que é o seu comportamento? Qual que é a sua atitude quando o seu irmão da igreja se destaca mais que você? Qual que é a sua atitude quando o pastor chama um membro da igreja, chama o seu irmão de ministério e honra ele em vez de honrar você? Qual que é a sua atitude? Agora falando dentro da minha área, né? Ministerialmente.
Qual que é a sua atitude quando você sobe para louvar e o fogo não cai? E quando o seu irmão do ministério sobe, louva e o fogo cai? O que você sente? A resposta mais hipócrita que a gente tem é: eu fico feliz pelo meu irmão de ministério, porque nós estamos juntos em prol do reino. E tem algo que eu acho muito engraçado quando eu ministro louvor e eu desço, ou às vezes chega no final do culto, as pessoas chegam para mim e dizem assim: Wanderson, você é uma bênção. Dá o tapinha nas costas, cumprimenta. E eu não estou dizendo que isso é ruim, é algo muito bom. Só que eu não era assim alguns anos atrás. Eu era igual a Caim. Simplificando, eu era igual a Caim. Eu vim de transferência de uma outra igreja. Eu posso dizer que eu aprendi a adorar aqui dentro. Deus forjou meu caráter aqui dentro. E da igreja que eu vim, existiam poucos ministros de louvor lá, existiam poucas pessoas que cantavam. E eu estava no meio delas. E eu era um dos que melhor cantava. Então vocês imaginam como era o resto. Se eu era o que melhor cantava, vocês possam imaginar como era o resto. Então eu cresci ministerialmente ouvindo: você canta bem, você ministra bem. E para quem canta, para quem toca, quem sabe muito bem como isso infla o ego, né? A gente cresce, né? O eu. E ocorreu uma situação e eu acabei trocando de igreja. E vim para missionário com meu ego grande. Achando que eu cantava bem, achando que eu era bom, porque na outra igreja eu era, mas realmente eu era porque não tinha muitas opções. E o engraçado é que Deus usa pessoas para formar o nosso caráter em Cristo. Além das experiências que eu tive com Deus, dele ter me tratado, dele ter me curado, dele ter me restaurado, de através da Bíblia ele ter me mostrado que eu estava certo, que eu estava errado. Mas dentro da igreja, ele usou pessoas. Não vou dizer essa palavra, humilhar, né? Mas ele usou pessoas para me mostrar que eu não era tudo aquilo que eu pensava que era. E para entender que a minha adoração, que durante muitos anos eu estava cantando, eu estava rendendo ao Senhor, muitas vezes não passava nem do teto. E logo que eu vim para a igreja missionária, trabalhava nas duas igrejas, né? Tanto aqui no Beltrão, quanto lá na Central. E o pastor Pedrinho foi uma pessoa muito usada por Deus para quebrar o meu ego. Só que aqui dentro, quando eu vim de transferência, eu não cheguei, né, contando o que eu fazia, o que eu deixava de fazer. Deus usou ele sem mesmo ele saber. Ele fez coisas para mim que eu acredito que não foram intencionadas. E por mais que eu quisesse pensar: o pastor Pedrinho está pegando no meu pé. É como se eu visse atrás dele Deus com sua mão poderosa ali, carcando. E eu me lembro quando eu vim pra cá, como eu já cantava na outra igreja, eu me lembro que a primeira coisa que eu abri a boca para dizer: eu canto. E na minha mente fraca de adorador, eu pensava: vou chegar cantando, vou chegar aqui. Sempre foi trabalhado com grupos, tinha o coral da congregação. Eu já imaginava chegando com meu solo para o coral, assumindo já aqui em cima para ministrar. E não foi assim. Lembro que o pastor Pedrinho disse assim: você canta? Amém. Tem o coral da congregação. Daí eu pensei: Senhor, cantar com outras pessoas que até então, para mim foi uma experiência muito boa, porque eu não havia trabalhado ou cantado com coral. Digo amém, fiquei acho que uns 6 meses, né? Primeiro como baixo, depois o Jonathan arrancou meu couro quando fui para os tenores, que eu saí com dor de cabeça, até alcançar as benditas notas. Só que em todo tempo eu via Deus forçando o meu caráter. Agora eu vou te ensinar a adorar, vou te mostrar o que é adorar. E foi passando o tempo, e quem é dos mais antigos lembra que o Jonathan não só cantava, como ainda canta muito bem.
E aquilo para mim foi um choque, porque até então, tipo, ao vivo, eu ainda não tinha visto alguém que cantasse melhor que eu. Então aquilo para mim foi um choque. Eu digo, Senhor da glória, não sou o único que canta bem na face da terra. Depois lá na Central, conheci outras pessoas que cantavam e ainda cantam muito melhor que eu. E eu via Deus espremendo até eu entender que a glória era dele e não era minha. E um dia, lendo a palavra de Deus em casa, eu li o texto de Caim e Abel. E aí eu fiquei meditando, Senhor, mas eu amo meu irmão. Senhor, eu amo ele, jamais faria para o meu irmão Luiz o que Caim fez a Abel. E eu meio tanso, né? Não conseguia entender o que Deus queria trabalhar comigo. E aí tinha um grande evento da igreja, que era chamado, agora esse ano foi o Aviva Sul, mas antigamente era o Largão dos Horizontes. E eu lembro que o pastor Pedrinho chegou para mim e disse assim, a gente está formando uma equipe para trabalhar no Largão dos Horizontes. E eu estou te convidando para trabalhar com nós. E eu bem faceiro, e já na minha mente, fraca de adorador, da oferta podre, como a oferta de Caim. Em nenhum momento, gente, para vocês verem como a minha mente era podre, em nenhum momento ele disse para mim que eu iria cantar no evento. Em nenhum momento. Na minha mente eu pensava que isso iria acontecer. Quando a gente fez a reunião para distribuir, né, o que cada um iria fazer, eu descobri que a congregação seria responsável da limpeza dos banheiros do evento. Eu disse, Senhor da glória. Amém. Me lembro até hoje da equipe, era eu, a Débora, a Tata, a Sandra, a Raquel, e eu disse, Senhor da glória. Disse amém. Amém, pastor. E confesso que eu vou desganar o pastor Pedro. Mas como eu havia dito antes, em todo o tempo eu via a mão de Deus atrás. Me lembro que fui para o evento, ganhei um aventalzinho, bem bonito, e uma escova, né? E um pano. Acho que a minha dupla era a Tata. Não sei se era a Tata, se era a Simone, sei que era uma das meninas sabe comigo. Irmãos, nunca esfreguei tanto um vaso como aquele final de semana. Nunca limpei tanta pia do banheiro como aquele final de semana. E quem nos Largos Horizontes lembra como eram os banheiros lá, né, no Evaristo, que eu acho que só era limpo na época quando tinha evento da igreja lá. E para pisar um pouco mais no meu ego, passavam pessoas do louvor pelo banheiro. E me olhavam lá, né, de Santo Deus. E todo o tempo o Espírito Santo ao meu ouvido. Enquanto você não aprender a subir em cima do altar e me render uma adoração sincera, você não vai pegar o microfone nem para fazer uma oração. E aquilo doeu. Porque na outra igreja onde eu estava, eu fiquei lá uns 10 anos. Os 10 anos que eu fiquei lá, 6 era cantando. Daí eu vim de transferência para uma igreja e não pegar o microfone nem para orar. Só que eu tinha que entender que não era o pastor Pedrinho, não era a minha liderança. O problema era eu. Enquanto eu não colocasse o meu coração como o coração de Abel e oferecesse o melhor ao Senhor, nada iria acontecer. A minha adoração não iria passar nem do teto. Quando eu abrisse a minha boca para cantar, as pessoas não receberiam de Deus, curas não iriam acontecer. As pessoas iriam entrar dentro da igreja, iriam sair da mesma forma que entraram, ou até mesmo pior. E eu disse amém. Vamos ver quem vai ser tratado aí. Aí depois passou um tempo, teve o aniversário do Chamas. Foi um dos primeiros aniversários. Acho que foi até o primeiro congresso que a congregação organizou. E eu me lembro que era os 5 anos do Chamas. E o pastor Pedrinho, com toda a sua sabedoria, disse, olha, vai ter um evento da igreja, e aí você vai ser convocado para ajudar. Eu já vim preparado para limpar o banheiro. Mas daí eu pensei, o banheiro da congregação é pequeno. 10, 15 minutos eu limpo, se duvidar dá tempo até de eu espiar o ensaio e ser convidado para cantar. Aí quando eu cheguei aqui, estava o pastor Pedrinho e o Dinarte, com os pincéis na mão,
as latas de verniz e um paninho que eu tinha que limpar os bancos da igreja. Tinha que tirar o pó primeiro para depois passar o verniz. Eu disse, Senhor, só pode ser sacanagem. Mas vamos lá. Foi contra a vontade, né? Nem sei se ficou bem. Não, o Dinardo ainda foi querido comigo. O Dinardo disse assim, pinta as cadeiras que eu pinto os bancos. Eu acho que ele percebeu que eu não tinha nenhuma prática com o pincel. Ele pensou assim, ele vai fazer caca aí nos bancos. Não deixa que eu pinto os bancos, ele pinta as cadeiras, que é bem mais fácil. Eu sei que deu tempo dele pintar todos os bancos, eu estava na terceira e quarta cadeira ainda. O que eu quero que você entenda com isso? Quem sabe você está buscando uma realização ministerial, ou profissional, o que seja, e às vezes não acontece. E por que não acontece? Se nós formos voltando para a Bíblia, Deus, lendo a história, ele deu vários toques para Caim. Da mesma forma que ele estava dando vários toques para o retardado do Wanderson, o Wanderson alienado, não prestando atenção. E Deus, ele não dá asa à cobra. E eu sei que depois nessa frente, daí eu recebi uma oportunidade de cantar, além do coral aqui, lá na Central, como back, que eu particularmente gosto muito de fazer. E vou ter que nos entregar, meu primo. Lá na Central funciona por escala. E na minha mente, eu pensava, não, eu já estou pronto para adorar. Já estou pronto para subir e adorar. Para vocês verem, gente, como era um caos a minha adoração, que eu perdi o meu precioso tempo contando quantas vezes eu estava na escala. A gente tinha uma piada interna lá dentro de casa. Eu recebia a minha escala, meu primo recebia a dele. E nós contávamos juntos para ver quem estava mais vezes na escala. E aí eu me lembro que teve um dia que eu fiquei muito realizado, nunca me esqueço. Ele começou a trabalhar à noite, então oficialmente as escalas dele passaram a ser nos finais de semana. E eu cantava todas as quartas, fazia back quase todas as quartas, quase todos os finais de semana. E eu me lembro que eu me exibi pra ele. Eu digo, olha aqui, meu primo, estou 14 vezes na escala e você está 10. Aquilo pra mim era um troféu. E passou um tempo, um bom tempo. Aí eu fui convidado a me retirar do louvor. E aí eu fiz aquele escândalo. Eu digo, Senhor, por quê? Depois de ter pintado cadeira, depois de ter pintado banco, depois de ter esfregado vaso, quando pensei que estava com a chave da vitória na mão, Deus disse, não. Você ainda não está pronto para adorar em cima do púlpito como deve ser adorado. Não sei se você já teve essa experiência de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus falando claramente. E eu disse, Senhor, eu pensando que estava fazendo certo, estava fazendo tudo errado. Eu lembro que eu cheguei em casa, orei, chorei. Não foi choro de tristeza, foi choro de raiva. Chorei sinceramente na presença do Senhor. E me rendi. Senhor, então me ensina. Já que estou tentando, não está dando certo. Me ensina. Aí eu voltei para o texto de Caim e Abel. Comecei a ver os mesmos toques que Deus dava a Caim. E comecei a entender os mesmos toques que Ele estava dando para mim. Se você ler ali, na parte, versículo 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias, das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou o gado com agrado, Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O que você tem oferecido a Deus? Não só ministerialmente. E às vezes a gente julga Caim, né?
cara malandro vai lá e oferece o resto. Só que a gente oferece o nosso resto também para Deus. O nosso resto do tempo. Ah, não vou fazer devocional cedo da manhã. Não vou acordar mais cedo para fazer. Vou fazer no fim do dia. Aí o dia tem 24 horas. Vai lá, trabalha. E não é pecado, gente. É bíblico. Devemos trabalhar para comermos, para nos vestir. Aí a gente vai lá, trabalha. Às vezes até mesmo vem para a igreja, ora, canta, chora, pula, fala em línguas, profetiza, volta para casa, janta, como é o meu caso, come bem, fica no WhatsApp, fica no Instagram, fica no Facebook, fica no Snap. Aí vai dormir meia-noite, 1h da manhã. Ai, Senhor, estou cansado, vou dormir. Mas quando a gente vai ler a Bíblia, a gente é o primeiro a tacar uma pedra na cabeça de Caim, por ele ter oferecido meia boca para o Senhor. Mas a gente tem a mesma atitude dele quando a gente chega no final do dia e a gente não consegue dobrar os joelhos e agradecer, dobrar os joelhos e orar. Aí quando a água bate no pescoço, aí a gente ora, a gente faz campanha, a gente jejua, a gente chora, a gente grita. Se o pastor chamar para uma vigília, a gente vem. Se o pastor chamar para oração, a gente vem. Como é essa adoração? Como tem sido a sua adoração ao Senhor? A adoração vai muito além de cantar, vai muito além de tocar. Como você tem adorado a Deus no seu dia a dia? Para aqueles que sobem em cima do púlpito, às vezes marcar ensaio é uma tristeza. Não dá para marcar ensaio. Porque um tem que ir no shopping, um tem que comer, um tem que dormir, outro tem que sair. Mas na hora de abrir a boca e gritar e pedindo bênção, a gente é os primeiros na fila. Quando é para estudar uma música, quando é para louvar o Senhor, independente do que você vai fazer, se você vai tocar. Ah, eu tenho a cifra. Eu dou uma escutadinha lá na hora, pega e sai. Sai o quê? O que sai? Que tipo de adoração que sai? Eu já vi pessoas que cantam 10 vezes pior do que eu. Mas que quando abriram a boca para louvar, o fogo caía. Quando abria a boca para adorar, pessoas eram curadas. E aí quando eu ia estudar a vida dessas pessoas por trás, essas pessoas eram desafinadas? Eram. Mas mesmo sendo desafinadas, ensaiavam. Mesmo sendo desafinadas, buscavam recursos para melhorar. Mesmo sendo, no meu ponto de vista, pessoas não aptas a subir, oravam, jejuavam. Porque uma pessoa, quando ela ora e jejua, ela não precisa dizer. Só o fato dela subir no púlpito, pegar o microfone, pegar o instrumento, a coisa flui. Você não precisa bater no seu peito e dizer eu oro. Não precisa bater no seu peito e jejuo. A sua adoração vai dizer se você faz tudo isso ou não. Eu lembro que eu chorei ao Senhor e dizia, Senhor, eu não quero ser como Caim. E Deus dizia, só que você está sendo como Caim. Você oferece para mim o que sobra. Eu dizia, Senhor. Aí eu parei de cuidar da vida dos outros e comecei a cuidar da minha. Eu dizia, Senhor, tenha piedade de mim. Tenha misericórdia da minha vida. No versículo 6, o Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Olha a dica que Deus deu. Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Deus dizia, quer que caia poder quando você cantar? Faça o certo. Quer que caia poder quando
você louvar, faça o seu melhor, dê o seu melhor, leia a Bíblia, jejue, me busque, detalhe, me busque verdadeiramente, me busque porque você tem fome e sede de mim. Não me busque porque você quer impressionar alguém. E até isso entrar na minha mente, irmãos, levou um bom tempo. Tive que apanhar muito de Deus até entender a forma que eu devia de adorar Ele. E mesma coisa Deus falou a Caim. Se Caim não fosse tão orgulhoso, se Caim fosse sincero, se Caim fosse esperto, Caim teria sido sincero diante de Deus. Ele disse: olha Deus, o Senhor aceitou a oferta do meu irmão, mas não aceitou a minha. Por quê? Deus, Ele é um Deus de amor. E eu acredito que Deus, não está escrito isso na Bíblia, mas eu acredito dessa forma. E se Caim tivesse dado um pontapé no orgulho dele, e fosse sincero com o Senhor, tivesse dito: não, Senhor, o Senhor aceitou a oferta do meu irmão. Ah, você vai dizer: não tem nada a ver com isso. Mas daí o pastor vai lá e elogia um outro, você fica possesso. O pastor vai lá e convida outro, você fica louco. Por que o pastor não me convida? Por que o pastor não me chama? O pastor não convida, não vai com a minha cara. O pastor não gosta de mim. Só que às vezes é Deus usando ele para ver se você se toca. Porque você tem que fazer. E a palavra de Deus diz que o pecado estava à porta querendo dominar Caim. Nós, seres humanos, nós já somos invejosos por natureza. É um defeito de fábrica. Nasce. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu me coloco dentro desse ciclo. Porque eu não sou melhor do que ninguém. Antes de estar aqui falando com vocês, essa palavra veio ao meu encontro. E às vezes a gente é assim. Não só dentro da igreja. Às vezes no trabalho. O colega ganha aumento. O colega ímpio, como a gente gosta de julgar. O colega ímpio ganha aumento. E eu, Senhor, teu servo aqui, um salário mínimo ainda, e o ímpio lá, ganhando aumento. Só que nós, muitas vezes, somos os primeiros a nos juntar com a rodinha de fofoqueira dentro da empresa e falar do colega ímpio: olha lá o baba-ovo, olha lá o puxa-saco, puxando no saco do chefe. Só que ele está lá para trabalhar. E às vezes é isso que acontece. Às vezes a pessoa recebe o aumento, não porque é puxa-saco, mas é porque a pessoa baixa a cabeça e trabalha. E nós cristãos, cheios de razão, batemos o peito e dizemos: Senhor, mas eu entrego o meu dízimo e o Senhor tem as suas promessas financeiras para mim. Ainda temos a cara de pau de pegar as promessas da Bíblia e ficar esfregando na cara de Deus como se Ele não soubesse o que Ele tem que fazer. Adore ao Senhor verdadeiramente. Seja sincero com Ele. Da mesma forma que eu tive que ser. Digo: ó Senhor, eu não sei te adorar. Me ensina. Se for doer, amém. Mas me ensine, Senhor. Depois que Caim fez a burrada que fez, para vocês verem como Deus é um Deus tão bom e um Deus tão misericordioso que em todo tempo Ele estava dando a chance a Caim de Caim se remediar, de Caim se consertar. Lá no verso 9 diz assim: então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? E a gente vê na resposta arrogante de Caim: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Ali foi mais uma oportunidade que Deus deu. Eu acredito que se, mais uma vez, se Caim tivesse dado um pontapé no orgulho dele, no ego dele, tivesse dito: Senhor, eu fiz uma besteira, matei meu irmão. Nós temos, até como foi cantado, que Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Fez tantas burradas, errou tanto, e Deus teve compaixão e usou ele tremendamente. Eu acredito que isso, por mais que foi uma história mais à frente, era o mesmo Deus. Quem
sabe se Caim tivesse baixado a bola dele, tivesse dito: Senhor, eu errei. Senhor, eu me arrependo, eu fui tomado por algo que eu não deveria ser tomado. Fiquei enciumado porque meu irmão ofereceu algo melhor. Quem sabe ali a história de Caim tivesse sido diferente. E disse: Senhor, no verso 10, o que foi que você fez? Escute, a terra, o sangue do seu irmão está clamando. E o versículo que me dói tanto, que é no versículo 16. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já tive. Chegar na igreja e não sentir nada. Absolutamente nada. Nada. Não que tivesse algo de errado com as pessoas aqui em cima, mas comigo ali embaixo. Eu já tive alguns cultos, algum tempo atrás, que eu saía frustrado porque eu não sentia absolutamente nada. Eu me lembro quando eu li esse texto, do verso 16, que Caim se afastou da presença de Deus. Eu não sei você, mas eu não sei o que é viver sem a presença dele. Eu acredito que para Caim deve ter sido algo insuportável. Tem que se afastar da presença do Pai, tem que se afastar da presença do Deus Criador, se afastar da forma que ele teve que se afastar por uma única palavra: o orgulho. E se você ler a história até o final, como nós lemos, se você for estudar em casa, você vai perceber que em nenhum momento Caim se arrependeu daquilo que fez. E às vezes nós somos assim. A gente não se arrepende daquilo que a gente faz. A gente bate no peito, cheio de razão, como se Deus estivesse errado. Porque Deus abençoou o outro. Às vezes a gente até pensa, né? Fulano nem canta tão bem quanto eu. Fulano nem toca tão bem quanto eu. Fulano nem prega tão bem quanto eu. Só que o fulano quando abre a boca, o fulano quando toca, o fulano quando prega, o fogo cai. Como eu disse antes, eu não estou aqui para ficar apontando, né? Bando de Caim. E até orei a Deus, Senhor, não quero subir como um acusador, mas quero subir como um agitador. Compartilhar das besteiras que eu fiz. Para que se porventura tiver alguém na mesma situação que eu estava, você não me possa ensinar. E há uns 2 anos atrás, mais ou menos, dentro dessa área de Caim, né, na minha vida, o pouco que tinha, Deus tirou. Eu fui afastado dos meus ministérios, tanto dos meus ministérios na igreja, quanto do meu ministério fora, com a banda que eu canto fora. Eu tive que ficar 8 meses afastado do banco. Naqueles 8 meses, o pastor Pedrinho me chamasse para limpar o banheiro, para mim já seria de grande utilidade. Mas se ele precisasse de um faxineiro, nem naqueles 8 meses ele poderia me chamar, porque nem para limpar o banheiro seria digno naquela ocasião. Eu lembro que eu tive que ficar 8 meses no banco, bem quietinho, bem submisso, porque se eu abrisse a boca seria pior. Não devido à minha liderança, devido a Deus. E eu vi ali que era Deus tirando o restinho de Caim que ainda tinha na minha vida. E o bom é que a gente recebe muitas propostas, né? Tanto do mundo,
quanto às vezes dentro do próprio evangelho. E muitas pessoas me dizem assim: você canta tão bem, você fala tão bem, é injusto você ficar no banco. Vem pra minha igreja, que você vai cantar, que você vai pregar, que você vai, né, fazer tudo o que tiver que fazer. O meu coração de Caim estava louco para trocar de igreja, estava louco para sair. E o Espírito Santo de Deus quer ir? Vai, pode ir. Sua liderança não vai amarrar sua perna, o pé do banco, quer ir? Vai. Mas mesmo que você vá para uma outra igreja, mesmo que você vá para um outro ministério, lá eu vou te pegar. Porque o problema não está no lugar onde você está, o problema está em você. É você que tem que mudar, é você que tem que baixar a crista, é você que tem que baixar o ego, é você que tem que baixar o orgulho. A pessoa dizia: não, 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 obrigado, irmão, ora por mim, só ora. E ainda para ajudar, era eu que cuidava da agenda do Exalta, como cuido até hoje. E como doía, irmãos. Eu abri o e-mail, eu abri o Face, chegou um convite lá: a gente queria levar vocês para ministrar em tal lugar. E eu mesmo tenho que dizer: irmãos, não dá, não posso. Ali eu aprendi a adorar. Durante 8 meses, que não foi nada fácil. Deus disse: ou é agora ou não é mais. Ou você toma rumo ou você chuta o balde. Eu disse amém. Existem coisas que é só você e Deus. E eu ouvia a aflição, vamos dizer assim, nessa palavra. Eu vi que o pastor Pedrinho queria muito me ajudar dentro daquele período, há 2 anos atrás, dentro daqueles 8 meses. Só que era um assunto entre eu e Deus. Tanto que a liderança da central que estava me acompanhando no caso, nem eles conversavam muito comigo, porque era algo muito íntimo com Deus. Era o meu caráter que precisava ser forjado. É muito bom a gente receber oração, é muito bom a gente sentar, a gente conversar, a gente botar pra fora, a gente ter alguém de confiança para conversar. Só que tem coisas na sua vida que é só você e Deus. Tem pecados que você não vai confessar para ninguém. É só você e Deus. Tem coisas aí dentro de você que é só você e Deus dentro do seu quarto. Que o pastor não vai poder te ajudar. Que o irmão que canta afinadinho em cima do púlpito não vai te ajudar. Que o irmão que toca lindamente em cima do púlpito não vai poder te ajudar. Que aquele seu melhor amigo não vai poder te ajudar. E é só o Espírito Santo que vai visitar você dentro do seu quarto. Naquela noite, quando você estiver com sua cabeça no travesseiro, chorando diante do Senhor. Não sou, irmãos, tudo que deveria ser. Mas sou melhor daquilo que era. Uma vez eu conversei com um amigo meu e disse: eu sou tão imperfeito, tem tantas coisas que eu preciso mudar, tem tantas coisas que eu preciso consertar. E ele conhece minha história de muitos anos atrás. Ele diz assim: comparado com você era, você está bem. Você só não pode parar de melhorar. Eu disse amém. Ele disse: quando você tiver 100%, vai ser o dia que Jesus vai te levar para morar com Ele. Não que eu tenha pressa de morrer, mas eu tenho pressa de me encontrar com Ele. Já que eu tenho tanta pressa de me encontrar com Ele, então eu preciso melhorar muitas coisas. Irmãos, não sei se você é tão pecador quanto eu estava sendo. Não sei se você estava errando tanto quanto eu estava errando. Mas eu quero te convidar que você recline sua cabeça. Que você feche seus olhos. E que você não olhe para ninguém, que você não pense em ninguém. Nesse momento é você e Deus. Quem sabe você se acha pecador.
sabe que você se acha indigno de estar na casa de Deus. Quem sabe você se acha que você não é merecedor. Quem sabe você acha que você não merece mais uma chance. Mas eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é sim um Deus de justiça. Mas Ele é um Deus de amor. Ele é um Deus de misericórdia. E Ele está te dando mais uma oportunidade nessa noite. O irmão William antes cantou uma música e dizia: Senhor, acende a chama, Pai, do meu primeiro amor. Quizá você está batendo no seu peito: faz tantos anos que eu sou crente, faz tantos anos que eu estou na casa do Senhor, faz tantos anos que eu prego, faz tantos anos que eu canto, faz tantos anos que eu ajudo na faxina da igreja. Diante do Senhor isso não é nada. Mas tem que mudar. Só você e Ele sabe as coisas que você tem que deixar no altar. Quem sabe que você tem que deixar no altar não é nada bom, não é nada cheiroso, não é nada agradável. Mas nós cantamos que nós queremos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quem sabe você está dizendo: tem um pecado que eu não consigo largar, tem algo que eu não consigo deixar. Não interessa. É você e Deus nesse momento. Eu quero que você fale, quem sabe pense. Se você não pode falar, pense. Aquilo que quem sabe tem te perseguido durante tantos anos. Quem sabe você está até cansado. Ai, Senhor, não tem jeito. Sempre oro da mesma forma. Sempre oro em cima do mesmo problema. Mas Deus é um Deus que tem paciência conosco. E acima de tudo Ele nos ama. E o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos convence do nosso erro. É Ele que nos convence do nosso pecado. E da mesma forma que Ele me ajudou a quebrar o meu ego, a quebrar o meu orgulho, a dominar a minha inveja, é o mesmo Espírito Santo que está aqui nesta noite e vai te ajudar na sua necessidade, naquilo que você é vulnerável, porque eu não sou melhor do que você. Nós servimos ao mesmo Deus, nós clamamos ao mesmo Deus. E Ele quer te tocar como você nunca foi tocado. Quem sabe você precisa de cura na sua alma, de cura no seu corpo, cura no seu ministério. Quem sabe é só isso que falta. Você despejar no altar do Senhor para o seu ministério alavancar, para você decolar, para você subir a lugares mais altos que Deus tem preparado para ti. Deus tem preparado para você. Só que da mesma forma que Deus falou comigo: Wanderson, eu não posso te dar algo novo enquanto você não abandonar o velho. Eu não posso te dar o básico enquanto você não aprendeu a base. O básico que é me adorar em espírito e em verdade, que é me adorar com um coração de adorador, que é você me adorar por aquilo que eu sou e não por aquilo que eu posso te dar. Quando você entender isso, eu vou poder te colocar em lugares mais altos. Mas enquanto você não entender isso, eu não posso te dar. Porque você vai se estrepar lá na frente. Porque você não vai saber lidar com aquilo que eu vou te dar. E para você, quem sabe, meu irmão, o Espírito Santo de Deus está falando a mesma coisa. Tenho coisas grandes para ti, tenho coisas maravilhosas. À luz da Bíblia nós temos promessas grandiosas ao nosso encontro, que Deus está preparando para nós. Mas enquanto nós não largarmos, enquanto nós não deixarmos o que temos que deixar, enquanto nós não oferecermos uma adoração sincera ao nosso Deus, Ele não irá nos atender. Ele não irá se agradar daquilo que nós estamos oferecendo. O que é que você tem oferecido no altar do Senhor? O que é que você tem oferecido como incenso a Ele? O que é que você tem dado a Ele? E se caso aquilo que você tem dado não tem agradado a Deus, Deus te dá uma chance, as mesmas chances que deu a Caim. E Caim não soube aproveitar. Seja você um homem e uma mulher de Deus, saiba aproveitar essa oportunidade que Deus está te dando. A mesma oportunidade que Ele me deu de consertar o meu altar, a mesma oportunidade que Ele me deu de chegar diante dEle e oferecer o meu melhor, não o que eu tinha de pior. Vou convidar os músicos para subirem.